Fala galera, tudo beleza? Vem chegando então que nesse vídeo a gente vai dar sequência aqui na nossa playlist sobre gravitação. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Lei da gravitação universal, aulinha de número 5, né professor? Isso. Nas aulas anteriores, vê aí se você precisa assistir ou não, a gente falou sobre as leis de Kepler, tá? Eu deixo um card aí para você clicar. Vamos lá, lei da gravitação universal, estabelecida ali por Isaac Newton, né professor? Isso, por volta ali de 1600, nos anos 1600 ali, tá? Talvez seja talvez seja a mais importante, o mais importante trabalho de Isaac Newton, né? Talvez. Vamos lá, aqui então, o que ele conseguiu enxergar, o que ele viu além, né professor? Isso, porque conforme ele mesmo falou, em algum momento da sua vida, ele disse, se eu cheguei além, se eu cheguei mais longe, foi porque eu subi em ombros de gigantes, né, professor? Isso, falando justamente de Kepler, se referindo, né, a Kepler, Galileu, Copérnico, tá legal? Essa galera aí que veio antes dele. Vamos lá, então, o que ele enxergou aqui? Ele enxergou que dois objetos, duas partículas, dois corpos que possuem massas, eles se atraem. Surge uma força ali devido à massa, né, professor? Isso, surge uma força ali, um par de ação e reação. Vai surgir uma força ali de atração entre eles. Como é um par de ação e reação, todo par de ação e reação atua em corpos distintos, né, professor? Isso, a ação está num corpo, a reação está no outro, né, professor? Sim. Como todo par de ação e reação, eles têm a mesma intensidade. Se eu disser que vale 10 newtons por um lado, por outro lado tem que valer 10 newtons também, né, professor? Isso. Tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, mesma reta, né, professor? Isso. E sentidos contrários. Ação e reação sempre têm sentidos contrários. Então, ele estabeleceu aqui a lei da gravitação universal. Depende das massas envolvidas. Aqui eu estou chamando os corpos de A e B, tá? Então vai ser a massa do A e a massa do B, depende das massas dos corpos e depende também da distância que eles estão. Assim como você... só uma analogia, tá? Assim como quando você pega dois ímãs, se eles estiverem bem pertinho, a atração vai ser grande e distante, nada vai funcionar, né? Distante não vai ter graça nenhuma, não. Então quanto mais perto, maior a atração. Quanto mais distante, menor a atração. A gravidade, essa força gravitacional é a mesma vibe, né, professor? Isso. Então, esse par de forças aqui de ação e reação depende da distância entre as massas, tá? E depende também das massas. Com massas muito grandes, grandes mesmo, sabe? Planetas, estrelas, massas assim grandes, isso. Começa a ficar mais interessante essa força aqui. Com massas pequenas é praticamente desprezível, tá? Então, em módulo, tá? A intensidade, o módulo, tá bom? O valor absoluto desse par de forças de ação e reação em módulo tem que ser o mesmo, né, professor? Isso, tem que ser o mesmo. Como eu chamei esse cara aqui de A e B, então o A puxa o B, né, professor? Isso, e o B puxa o A, beleza. Então o A puxa o B com uma força AB e o B puxa o A com uma força BA, tá? Pronto. Vetorialmente, né, FAB vai ser igual a esse vetor oposto, né, professor? Isso, por isso tem sinal negativo aí, tá? Vamos lá, como é que a gente calcula, o que teu professor, teu concurso, inicialmente vai ver se você sabe ou não. Como calcular essa força gravitacional, essa força de atração gravitacional devido a essas duas massas aí. Professor, eu preciso do produto das massas, né? Isso, vou precisar saber aqui a massa de os dois corpos. Preciso desse produto. Veja que é tudo multiplicação aqui em cima, né, professor? Isso, produto. Tem aqui um G, que já a gente vê o que aparece. E preciso também do valor da distância. Sim, você precisa dessas coisinhas aí, tá? A distância, pessoal, tem que estar sempre em metro. Sempre em metro, né, pessoal? Isso, cara. Se tiver em quilômetros, passa para metro. Tá legal? Depois você bota na fórmula ali direitinho. E veja que a distância está elevada ao quadrado. Então, é comum, é normal, vai ter aí no teu livro, na tua apostila. Olha, a força gravitacional, cara, é uma força que varia com o inverso, porque é inversamente proporcional, né, pessoal? Isso. Com o inverso do quadrado da distância, né, pessoal? Isso, porque a distância é elevada ao quadrado. Então, a força que é diretamente proporcional aqui ao produto, né, das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá legal? Isso vai ter no teu livro, vai ter na tua apostila. Beleza? Quem é esse G aí que aparece na fórmula? G maiúsculo. Esse G aí tá escrito aqui, ó, é constante da gravitação, né, pessoal? Isso, constante da gravitação ou constante da gravitação universal. Tá legal?
O seu valor numérico não depende do meio, né, pessoal? Não, é uma constante mesmo. Pode ser aqui na Terra, pode ser no espaço, pode ser em qualquer lugar. Isso, tá? Não depende do meio. E foi obtido pela primeira medida precisa, tá? Não foi pela que não, né, pessoal? Não. A primeira medida precisa foi muito tempo depois, já perto ali de 1800, bem perto, 1798, então, bem perto ali de 1800, por Cavendish, tá legal? Foi a primeira medida precisa, foi essa. Atualmente o valor aceito para o G é esse aqui, tá? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Veja que é muito pequeno esse G, né? Isso, é uma constante muito pequena. Eu teria que andar com a vírgula para a esquerda 11 vezes, né? Isso, esse valor é extremamente pequeno. É por isso que essa força, esse par de ação e reação, essa força gravitacional, ela começa a ficar interessante. Isso, quando as massas são grandes, sim. E a distância também, né? E a distância, sim, claro, varia com o inverso do quadrado da distância. Então, se estiver muito distante, mesmo que as massas sejam muito grandes, vai ser muito pequenininho. Vai. Tá legal? Graficamente, esse gráfico não ficou muito... Assim, vai ter um gráfico melhor aí no teu livro, tá? Tenho certeza. Ficou meio torto, mas o que você precisa extrair desse gráfico aqui? O que é importante você saber aqui? É que, já que a força varia com o inverso do quadrado da distância, quanto mais distante eu tiver, né, estiverem esses dois corpos, né, quanto mais distante eu tiver do planeta, menor vai ser essa força, né, professor? Isso, que nem aquele exemplo que eu estava dando para vocês dos ímãs. Quanto mais distante eu boto um do outro, a força começa a despencar, né, professor? Nesse caso aqui, a força despenca com a distância elevada ao quadrado. Ou seja, quando a distância aqui vale D, tá vendo? A força aqui vale F. Perfeito. Olha o que acontece quando eu dobro a distância. A distância foi agora de D para 2D, o dobro do que eu tinha antes. A força, cara, não cai pela metade não, porque ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado, né, professor? 2 ao quadrado é 4. Então essa força, ela diminui por 4. Ela cai, ela despenca, né, professor? Isso, cara, ela cai 4 vezes. Se eu triplico a distância, ou seja, você tem um satélite, isso aqui, cara, esse gráfico aqui, ele vai ajudar principalmente quem vai fazer concurso. Precisa ganhar tempo, né, professor? Isso não é uma discursiva, sabe? Você só tem que olhar as afirmativas ali, marcar e ir para a próxima. Porque o que acontece? É normal, é comum, tá? Você esbarrar aí num concurso ou outro, por exemplo, para o concurso para EA, né, para sargento aeronáutica e tal. É comum você esbarrar num concurso ou outro, que é uma prova de velocidade, com questões do tipo assim, olha, eu tenho aqui a Terra, eu tenho aqui um satélite, pode ter uns planetas, enfim, tá? Planeta, o Sol, enfim. Eu tenho aqui a Terra, tenho um satélite. Esse satélite está girando em torno da Terra aqui, ó, e a distância vale x, né, pessoal? Isso. Acontece que eu precisei mudar a órbita para 3x, Davi, cara. Isso, agora a distância vale 3x. Beleza. Se a distância agora vale 3x, ou seja, ela aumentou 3 vezes, essa força vai continuar a mesma? Aí tu vai responder, com certeza não, né, cara? Não, cara. Ela vai diminuir. Mas vai diminuir quanto? Aí você, peraí. Se aumentou 3 vezes, então a força, 3 elevado ao quadrado, é 9, né, pessoal? Isso. Então a força cai por 9. Sim, a força fica dividida por 9. Ela diminui 9 vezes. Tá legal? Vê se você quer printar aí. Esse valor aqui é comum, veja com o teu professor, tá? Eu sempre boto nas provas. E é comum, tá lá, tá? Constante, né, pessoal? Isso, cara, é uma constante. Isso aqui é informado no caderno de provas ou na própria questão, em 99% dos casos. Tá legal? Vê se você quer printar aí. Antes de eu apagar, pessoal, é importante destacar o seguinte: a gente sempre considera aqui, principalmente, né, em nível médio, né, a gente sempre considera aqui os corpos homogêneos e esféricos, tá? E assim, se o centro de massa está no próprio centro, né, pessoal? Isso, aí você pega a distância de um centro até o outro, né, pessoal? Isso, de um centro de um astro até o centro do próximo astro. Caso ele não seja esférico, não seja homogêneo, né? Isso. Aí o centro de massa desse objeto não vai estar exatamente no centro dele. E aí você tem cálculos mais complexos para fazer. Tá bom? Vamos lá. Perfeito, pessoal. Vamos começar com esses dois exemplos aqui, basiquinhos, e depois a gente vai subindo de nível. Tá legal? Bem, no exemplo de número 1 fala o seguinte: determine a força de atração gravitacional entre dois corpos esféricos e homogêneos de massa M1, M2. É comum, às vezes, os professores colocarem aqui, por exemplo, Terra e Lua, te dá a massa da Terra, te dá a massa da Lua, a distância entre elas, né, pessoal? Isso, aí você vai ali brigando com as contas, né, pessoal? Sim. Determine a força de atração gravitacional, então, bolei aqui dois corpos esféricos, homogêneos, a massa do primeiro é 6 vezes 10 a terceira, a massa do outro é 2,4 vezes 10 a terceira,
Tudo está em quilo direitinho, tem que estar sempre em quilo, tá, pessoal? O Sistema Internacional de Unidade, massa em quilo, distância em metro, tá? Separados por uma distância de 20 centímetros. Tu já olha para cá e passando para metro, né, pessoal? Isso, 20 centímetros, 0,2 metros. Beleza. E o nosso G está aqui, né? Aproximadamente aí, estou aproximando para 6,7 vezes 10 a menos 11. É comum, tá? Diversos concursos fazerem isso também. Vamos lá, vamos trabalhar aqui então as nossas continhas. A gente sabe que a força de atração gravitacional vai depender temos aqui a constante, né? Aí depois o produto das massas e dividido pelo inverso do quadrado da distância. Beleza. Nossa constante é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Vou botar aqui a massa dos outros dois. 6 vezes 10 a terceira. E 2,4 vezes 10 a terceira. Já passei para metro, aquela distância ali, só não esquece de elevar ao quadrado, tá? É d ao quadrado, né, pessoal? Isso, aí tu vai fazer 0,2 vezes 0,2, né, pessoal? Tá bom? Já vou botar aqui a resposta, dá 0,04. Pronto. Aí agora o que a gente vai fazer? Esse 0,04 aqui tem duas maneiras. Ou você pega o 6 ou o 2,4, multiplica os dois, pega só o 6 e simplifica aqui, ou multiplica os dois e depois divide por 0,04, aí fica a teu critério ver o que fica melhor para você fazer. O que eu recomendo para os meus alunos em sala de aula? Coloco isso aqui em base 10, tá? Coloco isso aqui como potência de 10, que vai ficar mais fácil, vai facilitar a tua vida. Para quem está estudando para concurso, sempre bota em notação científica, sempre, tá? Isso vai facilitar cálculos e conclusões, beleza? Então vamos lá, traz para cá. F, então, vai ser igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes o 6 vezes 10 elevado a terceira, vezes o 2,4 vezes 10 elevado a terceira, e aqui eu vou botar o 4 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Andei duas casas com a vírgula, que como potência de 10, então fica 10 elevado a menos 2. Foi? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Veja que o 4 e o 2,4 dá para simplificar, porque 4 vezes 6 é 24, né, pessoal? Isso, então 2,4 dividido por 4 dá visível, cara. Poderia cortar com 6 também, né? Poderia cortar aqui, ó, por 2 aqui dá 2, por 2 aqui dá 3, sem problema nenhum. Tá legal? Então isso aqui vai dar 0,6. Ok. Aí já simplificamos. Potência de 10 a gente resolve da seguinte maneira. Repete, se estiver multiplicando, repete a base, somos expoentes. E quando está aqui no denominador, você joga ela para o numerador, invertendo o sinal do expoente. Então esse 10 elevado a menos 2 vai subir positivo, né, pessoal? Vai subir 10 elevado a mais 2. Aí a coisa fica bem mais enxuta, né? Agora tu já escreve aqui 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 6 vezes 10 a terceira, vezes o 0,6, vezes 10 a terceira, vezes 10 elevado a mais 2, né, pessoal? Isso, não precisa nem botar esse sinal de mais. É só para você se ligar que tem que inverter o sinal do expoente. Vou deixar ele aqui, tá? Então, se for negativo, sobe, positivo e vice-versa. Beleza? Aí matei aqui o denominador. Daqui a pouco, quando você for praticando mais um bocadinho, você já vai estar fazendo isso aqui com a mão nas costas. Isso, cara, com o pé nas costas. Você já vai estar cortando aqui, subindo aqui, de cabeça, tá? Agora sim, repete a base, potência de 10. O que eu faço? Repete a base, somos expoentes. Davi, cara, eu tô vendo essa aula aqui no YouTube, mas a minha matemática é muito fraca ainda. Tem aula de potência, pessoal. Tem aula de potenciação, tá? No meu canal de matemática. Eu deixo aí na descrição para você ver se precisa assistir ou não, tá bom? Vamos lá. Repetir a base, ou seja, aqui é 3 mais, aqui ó, 10 elevado a terceira, 10 elevado a terceira, repete a base, somos expoentes. 3 mais 3, 6 mais 2, 8. Tá. E esse aqui é negativo, né, professor? Esse aqui é menos 11. Aí vai ficar mais 8 com menos 11, menos 3. Desse jeito. Então, F vai ser igual a 6,7 vezes 6 vezes 0,6 vezes 10 elevado a menos 3. Me livrei da potência de 10, ficou mais enxuto ainda, né, professor? Isso. Agora tu vai fazer aqui, ó, 6 vezes 6, 36, né, professor? Isso. Isso aqui vai dar 3,6, né, Davi? Vai. F, então, vai ser igual a 6,7 vezes 3,6 vezes 10 elevado a menos 3. E agora você tem que fazer em algum cantinho separado aí, tu vai e manda bala aqui no 3 vezes 6, 3 vezes 7, 20. Cara, isso aí vai dar aproximadamente, vai dar uns 20, 24, por aí, cara.
Eu vou fazer ali rapidinho, na edição eu corto. Mas o que acontece? Agora não tem jeito. É você brigando ali com a multiplicação, né, pessoal? Isso, na multiplicação você faz normalmente, faz de 67 vezes o 36, depois você bota a vírgula, tá? Tem uma casa decimal aqui, tem uma casa decimal ali, anda 2 vezes com a vírgula, pronto, finalizou, tá? Então o nosso F vai ser aí, aproximadamente, né, pessoal? Isso, 24 vezes 10 elevado a menos 3 o Newton, né, pessoal? Isso, toda força, pessoal, sempre unidade no sistema internacional, sempre em Newton, tá? Ou 2,4 vezes 10 elevado a menos 2, aqui está em notação científica. Andei uma casa com a vírgula e aqui caiu de menos 2, tá? De menos 3 virou menos 2, tá bom? Vamos lá, vamos mandar a bala aqui no exemplo de número 2. Duas partículas idênticas de massa m, esse aqui eu sempre boto em sala, esse aqui. Ele é muito interessante esse exercício, porque tem vários ticos a nos ensinar. Duas partículas idênticas de massa m atraem-se gravitacionalmente com força de intensidade 6,7 vezes 10 na quinta. Eu já botei 6,7 para facilitar aqui, para a gente cortar em algum momento. Então, isso. Quando situados a uma distância de 10 metros uma da outra. Determine a massa m e adote aqui g igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. O que acontece? A primeira coisa que alguns alunos me perguntam quando eu boto uma questão assim como essa, né, em sala. Professor Davi, cara, a gente quer determinar a massa m, né? Mas qual vai ser a massa do outro? Aí eu falo, gente, está escrito no texto, logo do início, duas partículas o quê? Pessoal, são duas partículas idênticas, né? É isso. Então, se uma tem uma massa m, a outra também tem a mesma massa. Né? Isso, tá? A mesma massa para os dois, m para os dois. Então, MA e MB, M1, M2, enfim, os dois vão ser m, né, pessoal? Isso, beleza? E o resto é cálculo. Vamos lá. Aí a gente vai ter que tirar raiz e coisa e tal, então vamos recordar isso aqui. Bem, F vai ser igual a G, que multiplica o produto das massas, tudo isso dividido pelo quadrado da distância. Tá. O nosso G vale, o nosso F vale, vou botar logo o valor do F, 6,7 vezes 10 na quinta, igual. O valor do G, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, né, pessoal? Isso. E aqui, no lugar do M1 e do M2, eu vou botar M, né, pessoal? Porque elas são idênticas, né, cara? Isso. Elas são idênticas. Tu bota M vezes M. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. E a nossa distância vale 10. 10 ao quadrado vale 100, né, pessoal? Isso, já elevei ao quadrado, tá? Nunca esqueça de elevar aquilo ali ao quadrado, tá bom? Bom, m vezes m dá m ao quadrado, né, pessoal? Então fica assim, ó. Então, 6,7 vezes 10 elevado a 5 é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes m ao quadrado dividido por 100. E agora o que tu faz? Tu multiplica cruzado. Tá vendo? Igualdade de fração, professor, a gente sempre multiplica cruzado, né? Multiplicar por 1 é fácil, né, pessoal? É só repetir. Então, 6,7 vezes 10 é menos 11 vezes m ao quadrado vezes 1. Repete isso aqui. 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes m ao quadrado igual. E multiplicar por 100 também é a coisa mais fácil do mundo, né, pessoal? Isso, cara. Aqui eu tenho 100, que é 10 ao quadrado. Está multiplicando os dois, professor, repete a base, somos expoentes. Sim? 10 elevado a 5, que multiplica 10 ao quadrado, dá 10 elevado a 7, né, professor? Isso. 6,7 vezes 10 elevado a 7. Tá. Agora tu vai deixar aquele m sozinho e vai passar o número que está ali multiplicando para o outro lado dividindo, né? Isso. M ao quadrado, deixa o m ao quadrado aqui, né? Coloca ele aqui sozinho, tá? Isola ele, né? Isso. É igual a 6,7 vezes 10 elevado a 7ª potência, dividido por 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Não esquece que quando a gente sobe, inverte o sinal, né, professor, do expoente. 6,7 corta com 6,7. Sobrou então o seguinte, m ao quadrado é igual a 10 elevado a 7ª vezes 10 elevado a 11. Vou botar o sinal de mais para você não esquecer que tem que alterar isso aqui, tá? Bom, somando os dois ali dá 18, né? Então a gente fica com m é igual a raiz quadrada de 10 elevado a 18. Pronto. Essa parte de raiz não é difícil não, pessoal. Caso você não lembre,
Raiz quadrada. Tem um 2 aqui, né, professor? Não precisa colocar não, nada a ver. Não, mas ele existe, tá? E quando a gente está tirando a raiz aqui de um expoente, é a coisa mais fácil do mundo. É só você dividir aqui o expoente do nosso radicando pelo 2. 18 dividido por 2 dá 9, professor. Tá bom? Só fazer isso. Davizinho, cara, no teu canal de matemática tem radiciação, essas páginas tem isso tudo. Então vamos lá. Esse aqui vai ficar m igual a 10 elevado à nona potência. Coloca aqui quilograma no sistema internacional, massa sempre em quilo, né, professor? Isso. Pode printar aí, pessoal. Pronto, pessoal, vem pra cá. Exemplo de número 3 já tá pronto aqui esperando por nós e a gente fecha essa aula aí com chave de ouro. Vamos lá. A força gravitacional entre duas partículas de massas M1 e M2 separadas pela distância D tem intensidade F. Já entendi, professor. Você botou aquela questãozinha que vai acontecer alguma coisa com a distância, a gente vai lembrar do gráfico e vai matar, né? Não. Fui um pouco além. Davizinho, cara. Pensei que você ia dar um mole pra gente. Não, fui um pouco além. Se for só daquele estilo que eu falei, né, no primeiro quadro, mexeu só na distância, você faz com aquele raciocínio que eu ensinei para vocês. Aqui eu estou mexendo em tudo. Ó, duplicando-se uma das massas, triplicando-se a outra e reduzindo-se a distância AD sobre 3. Qual é a nova intensidade da força gravitacional? Então vai ter uma mexida aí nessa força gravitacional porque mudou muitos parâmetros, né, professor? Isso. E então, qual vai ser essa nova força? Eu vou te ensinar aqui duas maneiras de você fazer essa questão. Uma mais rápida, mais prática, e a outra um pouco mais clássica, tá? Vamos lá. Num primeiro momento, a gente sabe que, pela própria lei, né, da gravitação, F, que é a força que vale, né, no início, né, professor? Isso. É igual a G. G é constante, sim, não mexe no G, que multiplica as massas M1 e M2, dividido pela distância ao quadrado. Tá. E a distância era D, né, professor? Isso. Então fica aqui D ao quadrado. Então essa força F é igual a G M1 vezes M2 sobre a distância ao quadrado. A nova força, não vou chamar de F. A nova força eu vou chamar de F'. Assim, tá legal? F', então é só para diferenciar, né, professor? Para gente não confundir uma coisa com a outra. Sim. Então a nova força, essa aqui é a nova, tá? É essa aqui que eu quero descobrir. Após mexer em tudo, né, professor? Isso. Então, essa nova força, após fazer todas essas mexidas aqui, vai ser quanto? Vai ser quantas vezes o F? 12 vezes maior? 24 vezes maior? E por aí vai, tá? A gente vai marcar a resposta certa lá. Repete, então. G no... Professor, G é constante, né? G é um constante universal. Não se mexe nela, isso não. Tá. M1 e M2, mexeu. Uma vai ser duplicada e a outra vai ser triplicada. Sim. Então, uma delas você multiplica por 2 e a outra você multiplica por 3. Faz diferença na multiplicação se você faz qual é a ordem dos termos? Não, professor, tanto faz, né? Quem vai ser vezes 2 vezes 3? Isso. 2M1 vezes 3M2. Tudo bem. Tudo isso aí dividido pela distância ao quadrado. Só que a nova distância mexeu também, né, professor? Mexeu. Aqui é D sobre 3. O que muitos alunos fazem em sala de aula? Eles botam assim, ó, D ao quadrado sobre 3. E aí erra grosseiramente, né, professor? Isso. Por quê? Porque a distância D, né, ela está elevada ao quadrado. Eu mexi nisso aqui. Quando eu mexo nisso aqui e digo que a distância agora é D sobre 3, eu estou dizendo o seguinte, olha, D sobre 3 é a nova distância. Isso aqui tudo tem que ser elevado ao quadrado, não é, professor? Isso. Eu não sei quanto vale, mas eu sei que isso aqui tudo tem que ser elevado ao quadrado. Não só esse D de cima, mas essa fração tem que ser elevada ao quadrado. E assim por diante. Poderia ser 4D sobre 259. Tudo isso é ser elevado ao quadrado, né, professor? Sim. Tá bom? Aí você bota entre parênteses direitinho, eleva os dois ao quadrado, tá? Faz assim, ó. Bota assim, ó. Eleva os dois ao quadrado, tá bom? Aí aqui sim, vai ficar D ao quadrado sobre 9, né, pessoal? Isso, 3 vezes 3, 9. Aí eu vou botar o F' aqui, ó. F', então, vai ser igual a G que multiplica 2 vezes 3, 6, né? G que multiplica 6 vezes M1 vezes M2 sobre isso aqui ao quadrado. D ao quadrado sobre 9, né, pessoal? Isso.
Toda vez que a gente está dividindo frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então a gente vai repetir aqui, a primeira é só a de cima e o inverso da segunda inverte essa. Aí vai ficar assim, olha. Vai ficar assim, ó. G, que multiplica 6 vezes M1 vezes M2, vezes, aí inverte isso aqui, ó. É D ao quadrado sobre 9. Vai ficar 9 sobre D ao quadrado. Isso. 9 sobre D ao quadrado, tá? Inverti ali. Bom, 6 vezes 9. Ah, professor, já achei a resposta, né? Vamos lá. Mas vamos terminar aqui direitinho. 6 vezes 9, 54. Né? Isso, então fica 54, que multiplica Gzão, vezes M1, vezes M2, sobre D ao quadrado. Pronto. Aí agora é o final, né, professor? Isso, agora é só apagar as luzes. Você já sabe que a força F é G M1 M2 sobre D ao quadrado. Então F é isso aqui tudo. F substitui, é igual, representa, significa que tem como resultado todas essas letras aqui da forma que elas estão agora. Isso, multiplicando isso aqui tudo, dividindo por D ao quadrado, eu tenho que encontrar F. Então F vale isso aqui tudo. Agora eu quero que você olhe para cá, ó. Vou botar até de azul. Me diz, tem alguma diferença entre isso aqui e isso aqui? Não, professor, tá igualzinho, cara. Isso, então isso aqui tudo vale quem? Isso aqui tudo vale F, professor. Sim. Então F' vai ser igual a 54 vezes F, tá bom? E você marca aqui, letra E. Caso esteja difícil de enxergar isso, não enxerguei isso, não sei se eu vou conseguir ter essa visão, como é que eu me vi? Bom, conforme eu falei para vocês, eu ia fazer de duas maneiras, né? Essa aqui é a mais prática, tá legal? Enxerguei isso aqui, enxerguei que isso aqui vale F, meu Deus do céu, acabou, 54F, é a resposta certa. Não enxerguei, você vai botar uma coisa sobre a outra, tá? Isso pode servir para diversos casos também, tá legal? Essa parte que eu vou fazer agora. Você vai botar uma coisa sobre a outra. E quando você botar aqui uma coisa sobre a outra, você vai fazer o seguinte. Vai lembrar que na divisão, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né, pessoal? Isso. Então, vamos lá. O que você vai fazer aqui? F sobre F' vai ser igual. Então, botei F sobre F'. Quem é F? F é Gzão, que multiplica M1, M2, sobre D ao quadrado. Dividido por F'. Quem é F'? 54, que multiplica G, que multiplica M1, M2, dividido por D ao quadrado. Divisão de fração, repete a primeira, depois isso, multiplica pelo inverso da segunda. Não inventa nada. Vou repetir essa aqui e essa aqui eu vou inverter. Gzão, então, vamos lá. F sobre F' é igual. Gzão, eu tenho que botar aí embaixo, senão não vai caber não. F sobre F' é igual. Gzão, que multiplica M1, M2, sobre D ao quadrado, vezes D ao quadrado, sobre 54, Gzão, M1, M2. Já viu o que vai acontecer aqui? Eu acho que vi, professor. A gente vai cortar, né? Porque se eu tenho aqui, olha, no denominador D ao quadrado e no numerador também tem D ao quadrado, corta, né, professor? Isso. Se aqui em cima eu tenho G e aqui embaixo eu tenho G, corta. Se aqui eu tenho M1 e ali tem M1, corta. Se aqui eu tenho M2 e ali eu tenho M2, corta. Tá vendo assim? O cara vai funcionar mesmo? Vai. Olha pra cá. F sobre F'. Aqui em cima não sobrou nenhuma letra. Virou 1 aqui, né? Isso. E aqui sobrou 54. Então ficou assim, ó. F sobre F' é igual a 1 sobre 54. Agora é só a gente isolar esse aqui, que é o que a gente quer, né, professor? Isso. E jogar o F para o outro lado. Então, multiplica cruzado comigo. F' vezes 1, F' igual 54 vezes F, 54F. Tá bom? E aí você vê, pessoal, vê aí o que fica mais... Assim, eu recomendo, para quem está se preparando para concurso e tal, precisa praticar bastante, cara, eu recomendo você fazer das duas formas, sabe? Quanto mais você praticar, quanto mais hábil você ficar, melhor. Você vai ganhar mais tempo na hora do teu concurso. Para quem está na escola ainda, tem mais dificuldade com matemática, vê qual modelo fica melhor para você utilizar.
Tá legal? Deixa o like no vídeo aí antes de você ir embora. Na próxima aula, a gente vai ver uns casos diferentes. Vai ter ali um outro corpo, vai ter um terceiro corpo, não é isso? Você vai ter um corpo aqui, outro ali, vai ter um objeto entre eles, aí a gente vai ver situações de equilíbrio, aí você vê se precisa ver esse nível de questão. Tá legal? Valeu, tchau, tchau.